E quando eu estava fazendo essa mensagem, eu relembrei muito da minha conversão. Como foi a sua conversão? Você lembra da sua conversão? Você lembra das pessoas envolvidas que falaram com você, que te levaram para a igreja, que fizeram parte da história? Porque hoje nós estamos vivendo aqui agora, nós estamos vivendo a nossa história, cada um de nós, esse tempo agora. Mas e as coisas que passaram? Quão bonito foi e que faz você lembrar, porque a conversão é algo bom, algo feliz, algo maravilhoso que um dia aconteceu com a gente. Eu tenho estado ali na classe de batismo e ali a gente tem falado sobre o beabá, coisas bem simples. Só que as coisas mais simples, às vezes, especialmente nas coisas espirituais, às vezes são as mais profundas. Os conceitos principais são os mais importantes. E esse aqui da verdadeira conversão é algo importante, porque, inclusive, o estudo de hoje vai falar assim: a verdadeira conversão foi emoção. Será que a pessoa se converteu mesmo ou foi convencida? É convencida, não é convertida? Então, assim, pelo comportamento que a gente vive hoje, a gente fica imaginando: será que essa pessoa é convertida? As pessoas lá fora colocam muito esse dedo na cara da gente e dizem: mas esse camarada é crente? Essa moça, essa mulher se vestindo desse jeito, agindo assim, falando desse jeito, mas a atitude, será que ela é crente? Mas ela está na igreja todo domingo, mas será que é convertida? Então, irmãos, esse tema é muito importante. A gente fazer uma revisão na nossa vida e vemos até que ponto Jesus tem sido o principal mesmo. Se ele mudou mesmo a nossa história. Antes era uma vida, com Jesus mudou, converteu. Então, é muito interessante. Vamos ver sobre isso essa noite. A verdadeira conversão. Atos dos Apóstolos 9, versículo 3, 6. Quando eu estava preparando os slides dessa apresentação, dessa mensagem, eu botei lá na internet, conversão. E a primeira imagem que vem, interessante, né? É a do apóstolo Paulo. É a conversão. Então, é a primeira imagem que aparece quando você bota lá na internet, conversão. É a conversão mais importante, talvez, da Bíblia. A mais impactante, a mais forte, e que fez uma mudança incrível na história do cristianismo, a conversão do apóstolo Paulo. Em sua Atos 9, 3 a 6. 3, 6. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao redor dele uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus. Todo mundo, cada um convertido nesta terra, ouviu Jesus chamar seu nome. O pastor estava lá na frente pregando, ele fez apelo, mas você ouviu que Jesus estava te chamando. Conversão começa aí, Jesus falando. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Então, quando você se converte, sempre Jesus vai te dar uma orientação na tua vida. Pronto, a tua vida não é mais só você dirigindo, Jesus está dirigindo. Então, quando a pessoa se converte, se volta para Deus, Deus já dá instrução para ela. Agora, Atos 9, 17. Então Ananias entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo. Aí ganhou uma igreja, tá vendo? Ganhou um discipulador. Na mesma hora que ele se converte, tem um irmão ali. Tem alguém do lado dele. A pessoa nunca mais vai ficar sozinha. A pessoa se converteu, mas não é da igreja. Não se converteu. Quem se converte a Jesus fica do lado dos irmãos. O Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho de onde você vinha, enviou-me.
Olha o missionário aí, ó. Olha o missionário aqui, irmãos. Olha o que eu e você podemos fazer indo nas casas, nos lugares. Jesus enviou-me para você, volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Então o evangelismo o que é? Você levar Jesus para as pessoas, para elas verem, para elas enxergarem a glória de Deus. Isso não é nem a pregação, isso aí é uma divisão aí no próprio texto, hein, irmãos? Imediatamente algo como uma escama caiu dos olhos de Saulo, ele passou a ver novamente a mudança. Aí ele se converteu mesmo. Passou a ver a vida com outros olhos, uma outra ótica, não mais só carne, não só mais o aqui e agora, não só dinheiro, não só essas coisas daqui. Ele passou a ver o mundo espiritual. Levantando-se, foi batizado. Olha a igreja aí de novo. Batizado, a importância de ser batizado. E depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco, discipulado. Logo começou a pregar nas sinagogas e a mensagem dele era: Jesus é o Filho de Deus. Amém, irmãos? Essa perfeita conversão, né, irmão? Tudo, olha o ciclo, olha como é que se processa a conversão. Isso acontece com todo mundo. Esse processo acontece com todo mundo. Alguns conceitos sobre conversão, irmãos. Eu podia dividir esse sermão textual aí nessas divisões que eu falei aí, mas a própria texto já nos ensina. Alguns conceitos. A conversão refere-se a uma profunda mudança. O que é conversão? É uma profunda mudança que acontece no coração do ser humano. Uma profunda mudança. No coração, na mente. A ótica. Você veja que o apóstolo Paulo perseguia, ele tinha uma ótica farisaica, dogmática, que ferro e fogo e tudo, ele queria defender a lei com unhas e dentes. A visão dele mudou, mudança. Por isso que ele escreveu lá, renovação da sua mente para que descubra a perfeita vontade de Deus. E ele começa a escrever tudo o que aconteceu com ele, uma profunda mudança, uma nova identidade, uma nova crença, um novo modo de vida. Então há uma mudança. Se não algo muda, não se converteu. Eu daqui a pouco vou falar um trechinho da minha conversão, como a minha vida mudou. Uma ótica dela mudou, tudo mudou. É impossível a pessoa que tem um encontro com Jesus não mudar. A conversão consiste em uma meia volta na vida, em uma alma que se volta para Deus. Uma alma, ela escuta. Você veja que quando Jesus falou com ele lá na estrada de Damasco, ninguém ouviu. Ninguém viu a luz, ninguém ouviu a voz, só ele ouviu. Então Jesus comunicou a alma dele, dentro dele. Para ele foi audível, falou no coração, na mente, na alma dele. Da alma que ouve Jesus chamar. Aí o Espírito Santo entra. Antes não tinha Espírito Santo. O Espírito Santo estava do lado de fora, falando ao coração, mas não tinha entrado. Mas quando há a conversão, o Espírito Santo entra. Ainda não é o enchimento do Espírito Santo, porque o enchimento do Espírito Santo, ela vem com você buscar a oração, buscar a palavra, buscar os dons. Aí vem o enchimento do Espírito Santo. Ali foi o momento que o Espírito Santo entrou no coração. Mas antes era só uma alma. Mas a alma dá meia volta. A palavra epistrefo, do original grego, é aplicada tanto para os desviados que retornam à anterior comunhão com Deus, como para os incrédulos que voltam para Deus. Então existe esse ponto na história da pessoa,
E existem os afastados também. Que eu tenho a seguinte tese, irmão. A pessoa que disse que se converteu, entrou para a igreja, mas se afastou, se desviou, ela nunca se converteu. Ela nunca se converteu. Por isso que a gente chama os desviados. Mas esses desviados podem se converter e voltar novamente. E se ela se converte de fato, ela nunca se desvia. Nunca. Ela pode dar umas voltas, como o filho pródigo fez. Foi? O filho pródigo estava na casa do pai, foi querer dar umas voltas, aproveitar o mundo, se desviou, saiu da presença do pai, pecou demais. Mas o que aconteceu com ele? Você conhece a história? Se arrependeu, deu meia volta, epistrefou. Ele deu a meia volta, se converteu de volta ao pai. Veio, o pai abraçou ele. Isso pode acontecer. É a mesma palavra. Tá? A conversão é descrita como voltar-se das trevas, da idolatria, do pecado, da lama, do domínio de Satanás. Isso todos nós estávamos sob o domínio de Satanás, no curso desse mundo, cegos espiritualmente, longe de Deus, pecávamos e achava que não tinha nenhum problema antes. Mas nós nos voltamos desse caminho de trevas, de escuridão, de erro, de engano. O pecado é um engano, irmãos. É muito passageiro. Você peca, não preenche. Você acha que vai preencher, não preenche. Está lá na festa, no bar, bebendo. Aquilo ali é um engano. Ou estar nos motéis com casas de programa. É um engano isso aí. Não preenche, não faz sentido isso. Então, a conversão é sair disso, sair disso. Das trevas, da idolatria, de você botar aí time de futebol à frente. Quanta gente chora quando o time perde, fica brava e briga. Idolatria, irmãos. Meu time lá está na 2ª divisão, perde pra caramba. Eu até fico triste, mas não deixo isso entrar no meu coração. Brasileiro, homem, ficar sem futebol é difícil, né? Mas não pode idolatrar um time. É um exercício de arrependimento e fé. Tem que ter o arrependimento. Eu não quero mais isso. Eu errei, eu confesso, eu errei. Eu não quero isso, eu me arrependo, porque as consequências estão aí. Eu já amarguei muito, eu já errei muito, eu sofri. Então eu não quero mais isso. Acabou. Então eu vou me voltar para Deus, eu vou me arrepender. São elementos principais dos ensinos de Jesus. Arrependei-vos e creiam no Evangelho. Todo momento Jesus dando 2ª chance, 3ª chance, indo atrás do pecador. E outra coisa, nos milagres também, quando Jesus operava os milagres, ele via o quê? Que a pessoa tinha fé. Se não tinha fé, não tinha. Então Jesus opera no meio da fé, do arrependimento. Elementos principais, até do apóstolo Paulo também, era um princípio dele esse. E ele não tinha vergonha. Ele dizia, eu sou pecador. Eu sou até um dos principais, o bem que eu quero fazer, então eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu detesto, eu faço. Então ele escreveu isso, é um testemunho dele. Ele não teve vergonha de falar, então a gente não pode ter vergonha de admitir os nossos pecados. Irmãos, eu estou participando de uma partilha. Que eu estou chegando num ponto crucial. Porque
Quando você está estudando ali, você fica ali só ouvindo, falando algumas coisas e tal, mas vai afunilando e você vai ter que começar a compartilhar teus pontos, teus erros. Confessar uns aos outros para que serem curados. E eu já comecei a fazer isso, descobrir e falar, só que é tão difícil você falar, é difícil você confessar os teus erros, nossa. Geralmente a gente quer esconder, geralmente a gente quer que ninguém saiba. Então não pode ter vergonha, porque o arrependimento é importante. Você confessar e falar, olha, isso não serve mais para mim, eu me arrependo. Arrependimento é uma mudança de mente, de coração. É uma mudança de mente e coração. A pessoa vai, cai nesse pecado, se arrepende, pede perdão. Só que depois ele cai novamente no mesmo. Aí ele pede perdão de novo. Aí depois, na outra semana, no mês seguinte, ele cai de novo no mesmo. Aí você pode falar assim, mas essa pessoa não está se arrependendo, porque ela está caindo de novo. Porque arrependimento é o seguinte, é deixar. Por que é tão difícil deixar? Eu já cheguei numa conclusão, irmãos. Está no nosso DNA, é difícil. Só a graça de Deus. Então, qual é o conselho? Se apoiar na graça de Deus, na cura de Deus e buscar sempre se arrepender de novo e de novo e de novo. Tem pecados que são específicos numa fase da vida da gente, na juventude. Lembra que o salmista sempre orava, Senhor, perdoa-me os pecados da juventude. Ele sempre orava assim. Por que ele orava assim? Porque na juventude há tipos de pecados que é difícil, que é típico da época. Depois que a pessoa casa, fica com mais idade, aqueles pecados da juventude não atrapalham mais ele, porque já passou a fase. É lógico, tem outros tipos de pecados que vêm, porque está no nosso DNA. Mas o arrependimento tem que estar sempre no nosso coração, irmãos. Conceito de conversão, uma mudança de mente e de coração para com Deus, fé na palavra de Deus, exclusivamente em Cristo. Como funciona a conversão de uma alma? Vamos fazer um teste para saber se a gente é convertido mesmo ou não. Como funciona a conversão de uma alma? Primeiro, a conversão é inspirada pela força das Escrituras. Sem ouvir a palavra de Deus, sem o envolvimento com a Bíblia, não há conversão. Não é olhando para uma árvore lá sem nada. É lógico, Deus se revela através da natureza, a revelação. Uma das formas de Deus se revelar é o poder da natureza, das estações do ano, do equilíbrio da natureza, do universo. A gente vê Deus ali, com certeza. Mas a conversão, a doutrina, a mudança, os esclarecimentos, as respostas, por que somos assim, sobre o nosso futuro, sobre a nossa vida eterna, é aqui que a gente acha. Sobre Jesus Cristo, é aqui. Tem um texto, Salmo, né? A lei do Senhor é perfeita. Vocês conseguem ler? Leiam para mim. Dá para ler daí? Vocês estão bem de vista? Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Amém, irmãos. Glória a Deus. Um dia eu fui um jovem, irmãos. Eu sempre fui uma pessoa bem pacata, eu não tinha assim pecados que fazia ruaça e droga, essas coisas todas aí que os jovens sempre fazem aí, especialmente os mais translocados, né? Eu sempre fui um cara calmo, tranquilo e dócil, enfim, mas tinha o meu jeito. Mas um dia, então, eu me converti. Como que eu me converti? Coloca a primeira foto, Carol. Vocês vão ver, não pode dar risada, tá?
Eu me converti lendo, esse sou eu, esse primeiro, esse do meio é meu pai na fé, ele me levou a Jesus, e esse terceiro jovem aí de camisa preta, era um jovem do bairro ali, meu amigo, antes de eu me converter. Isso aí já é na igreja, logo no início da minha conversão. Esse de cavanhaque, cabelo comprido, ele até casou com a minha irmã, meu cunhado. Bom, ele me deu um livro que não era a Bíblia. Esse jovem aí, ele me deu esse livro para eu ler porque a gente gostava de ficção científica, de histórias e espaçonaves e tal. E ele me deu esse livro aqui. Que livro é esse? Conta a história de um astronauta que voltou no tempo na época de Jesus. Bem ficção mesmo. Só que esse livro aqui, irmãos, eu desafio você a ler, se tiver estômago. Ele diz aqui na página, ele começa na página 416, falando do sofrimento de Jesus. Ele analisa, ele diz que ele tinha um mecanismo que analisava o sofrimento de Jesus ali quando ele foi flagelado, quando chicotearam ele, depois ele na cruz. E conforme esse repórter, escritor aqui foi narrando a história de Jesus, aquilo foi tocando na minha alma. Aquilo foi mexendo comigo. Foi me chocando, vendo o horror que foi, o sacrifício de Jesus, o sangue, tudo que fizeram com ele, injustamente. Maltrataram ele injustamente. Irmão, a injustiça fere o coração de Deus. Inclusive, essa é uma das razões para a gente orar até pelo nosso Brasil, que tem sido um país de tantos pecados, prostituição, questão de idolatria, e agora, nesses últimos tempos, da injustiça. Não sabemos com quem está a verdade, gente manipulando, enfim, tanta coisa ruim. Isso tudo vindo sobre o nosso Brasil. Mas uma das coisas que Deus não gosta é de injustiça, e Jesus foi injustiçado quando ele morreu. Não foi um homem bom. E aquilo, eu na minha inocência, olha aí, conversão a uma pessoa inocente, aquilo foi uma injustiça muito grande. Aquilo me chamou a atenção. E aí o que eu fiz? Depois de eu ter terminado o livro, o que eu fiz, irmãos? Eu falei, eu tenho que conhecer quem é esse Jesus. Por que ele sofreu tanto? Por que fizeram isso com ele? Não sabia nada de Bíblia. Não sabia nada de Bíblia. Eu era da igreja católica, lá eles não ensinam a ler a Bíblia. Tem a catequese, mas é muito ralo. E aí eu fui para quê? Para a Bíblia. E quando eu fui para a Bíblia, irmãos, aí o que aconteceu? Eu me converti. Aí eu me converti de verdade. Porque eu li a Bíblia, a história do Evangelho, a história de Jesus. Então cada um tem uma história. A minha foi assim, esse jovem me deu um livro, eu li, achei interessante, aquilo chamou a minha atenção. O Espírito Santo já tinha falado, olha, Jesus já estava tocando no meu coração, batendo na porta. Aí quando eu fui para a Bíblia, agora volta no slide, Carol, por favor. Então o primeiro ponto é esse. A conversão é inspirada pela força das Escrituras. Então quem se converte, ele vai para a Bíblia, ele tem que estudar a Bíblia, ele tem que conhecer as histórias, o Evangelho. Tem que ter alguma coisa dentro dele e falar assim, eu preciso ler, eu preciso conhecer, eu preciso saber das histórias, quem foi Jesus. Eu quero saber. Então a conversão está intimamente ligada na Bíblia. Primeiro ponto. Segundo, é operado pelo poder do Espírito Santo. Na vida de Paulo nós vimos isso, né? O Espírito Santo estava ali separando Paulo. Usou Ananias, falou com Ananias para ele ir lá, o Espírito Santo. 1 Coríntios 12:3, Paulo fala o seguinte, portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão por quem? Pelo Espírito Santo.
Então, só o Espírito Santo que convence a pessoa de falar: Jesus é o meu Senhor e Salvador. Não há outro convencimento humano. É só o Espírito Santo que pode fazer você falar essas palavras: Jesus é o meu Senhor e meu Salvador. E é isso que acontece na conversão. Você declara com a boca, você crê no teu coração, então é operado pelo Espírito Santo. O homem natural, a alma sozinha não consegue fazer isso. Ela é carnal. Ela não consegue entender as coisas espirituais, mas o Espírito Santo revela e faz você acreditar. Jesus é real, Jesus morreu na cruz, Jesus é o meu Salvador. É o Espírito Santo. Terceiro, como funciona a conversão de uma alma? Grava no coração, imprime, faz uma tatuagem, ninguém tira. Ninguém pode tirar mais isso. A lei moral de Deus, você é carimbado. Agora você vive, você conhece o bem e o mal, o certo e o errado. Tem uma consciência, você quer viver isso. A lei moral de Deus. Agora você passa a ter um discernimento espiritual. Você enxerga mais o certo e errado. Você vê. Então a pessoa que se converte mesmo, ela tem o discernimento. Ela passa a conhecer mais. Ela passa a ter mais noção das coisas. Das questões morais especialmente. Expõe o pecado e sua fraqueza humana. Eu sou pecador. Se eu fizer isso, vai dar ruim, vai ter uma consequência. Lembre-se, quem não é convertido peca e acha que nunca vai ser pego. Acha que não vai acontecer nada. E quando a pessoa se converte, a gente tem aquela noção: olha, o espírito que pecar, esse morrerá. Se eu cometer um pecado, isso vai ter uma consequência. Então isso só acontece quem é convertido, tem essa consciência. Aí você, opa, isso aqui eu não vou mexer. Isso aqui eu não vou fazer, porque isso aqui é ruim, isso aqui é pecado. É um discernimento. Entra a lei moral de Deus. É lógico, tem lá os 10 mandamentos. Você começa a cumprir de verdade aquilo. Os mandamentos do Senhor: amará o teu próximo como a ti mesmo. Amar os inimigos, tudo é lei. Então o convertido consegue fazer isso. Quem não é convertido não consegue. É vingança. É ódio, é tantas coisas, né? Mostrando que não podemos seguir a lei por nossa própria força, mas precisamos da lei moral de Deus para nos ajudar a vencer esse mundo. Quarto, a pessoa, estamos falando dos sinais da conversão mesmo, se a pessoa se converteu mesmo. Quarto, a pessoa percebe claramente a necessidade da salvação da sua alma. Existe uma busca interna. É a famosa pergunta filosófica, né? Qual o destino de ter a minha alma? Quando eu morrer, todos nós morreremos. Temos visto aí muitas mortes. E depois? O que vai ter depois? Então, uma busca da alma. Então, é uma necessidade que nós temos de ter essa segurança, esse carimbo, esse passaporte. Irmãos, não tem coisa mais segura para nós temos o documento. O documento. Como é que você vai comprovar que você vai ser atendido por um médico no hospital sem a carteirinha do plano? Como é que você vai viajar para outro país sem o passaporte, sem o carimbo? Então, eu tenho, está aqui, entra. Então, uma das coisas importantes na conversão é que nós temos essa necessidade da alma e temos essa certeza, a certeza. 2 Coríntios 15, 2, buscai o Senhor com toda a sua força, buscai a sua face continuamente. Essa busca, essa necessidade do Senhor, de estar na igreja. Quando você não está, quando você não vai, quando você não participa, você sente falta.
Então isso é coisa de convertido. Se converteu mesmo, não quer estar longe do Senhor. Não quer estar fora do ministério. Você tem um ministério, você quer estar ali. Você sente falta. É uma necessidade, uma busca. Buscar em oração, buscar na palavra. Buscar o Senhor. Quem não é convertido não busca nada. Não quer nem saber se vai na igreja, se não vai, se dá dízimo, não dá, se participa das missões ou não. Só não está nem aí quem não é convertido. Agora, quem é convertido quer buscar. Buscar. Irmãos, eu não sei quanto a você, eu fico pensando em mim. Será que eu tenho buscado? Como tem sido o meu interesse? Agora, para a gente fechar, vários, só vou citar. A pessoa manifesta o desejo de servir espiritualmente, servir ao Senhor. O convertido que se converte, ele quer fazer algo para Deus. Ele quer servir. Ele não quer ser servido. Jesus falou, é melhor você servir do que ser servido. Melhor dar do que receber. Então o convertido serve ao Senhor, ele quer servir. Ele quer participar, ele não fica só observando. Ele faz parte. Ele sente seus pecados perdoados. Como funciona a conversão de uma alma? Ele exercita a fé e o arrependimento a todo instante. 8. A conversão pode ser gradual para alguns, para a maioria das pessoas. Não é uma coisa instantânea, é gradual. A conversão pode ser gradual, pode ser dramática, como foi a do apóstolo Paulo. A conversão dele parece que foi rápida, né? Pá, veio uma luz, ele ficou cego, foi. Aí chegou alguém, irmão, se converta, converteu-se, aí caiu. Pareceu tudo rápido. Ele foi ser discipulado. Conversão dramática, ele sofreu, ele caiu do cavalo. Para uns a conversão é assim, dessa forma. Para outros é mais tranquila, é lenta, é gradual. Deus vai falando ao coração uma vez, duas, aí depois você levanta a mão, depois você pede o batismo, uma coisa mais gradual. A iluminação pode ser parcial e levar poucos à conversão. Muitas pessoas são iluminadas, são melhoradas, mas outras nem conseguem se converter. Agora sim, vamos concluir. A conversão é um ato divino, sim, glória a Deus, porque Ele vem ao nosso encontro, Ele escolhe as pessoas, Ele vai ao encontro, Ele fala ao coração, mas requer também a cooperação do nosso livre-arbítrio do homem. Por isso que a gente faz o apelo, você quer aceitar Jesus? Você quer agora? Muita gente não quer. Muita gente fica com a mão baixada, fica pensando, deixa para depois. É o livre-arbítrio. Então Deus, Ele fala ao coração, Ele faz a parte dele. O homem tem que fazer a sua parte, tem que querer. E isso é pela fé. Portanto, é um ato divino e humano ao mesmo tempo. A conversão é você que deseja, você que quer. Eu estou lá na classe de batismo e eu falei para ele o seguinte, olha, essa classe aqui é para a gente estudar para ver se realmente você quer. Se realmente é isso que você quer, se converter, se é isso que você quer ser um cristão, se você quer dar sua pública profissão de fé. Aí depois desse treinamento, desses estudos, aí você vai dizer, eu quero, ou vai falar, não quero. Por isso que conversão é algo divino, mas também é humano. A conversão necessariamente resulta na santificação, pois do contrário não é real. Isso é verdade. Então, a pessoa que se converte, mesmo a verdadeira conversão, não é por emoção, mas ela quer buscar santificação. Ela quer estar ali sempre com Jesus, se converter todo dia, se arrepender, se pedir perdão e buscar santificação. Essa é a nossa vida. E eu me encontro nesse estado agora. Depois de mais de 20 anos de convertido, eu lembro das pessoas que me falaram de Jesus, me levaram para a igreja, me discipularam.
Eu estou até hoje sem nunca me desviar. Eu estou nessa fase aí, ó. Continuo me convertendo a cada dia. Continuo crescendo, me santificando a cada dia. Na santificação. Para que isso se torne real. Jesus se torne real para mim. Que Deus então abençoe nosso entendimento sobre o que é conversão e você continuar nesse caminho. Se realmente você é convertido ou não. Só Deus que sabe e você que sabe. Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Ore a Deus e agradeça aquele momento que, se você lembra, foi importante para você, a sua conversão. Agradeça as pessoas que te levaram a Cristo. Lembre daqueles sentimentos tão bons, tantas descobertas. Os teus olhos se abriram e alguém chegou ao teu lado e te disse: irmão, irmã. E você encontrou uma igreja, você foi batizado, mas não parou por aí. Você se envolveu, você está servindo ao Senhor. Você está servindo ao Senhor? Vimos nessa manhã algumas marcas da conversão precisam acontecer, que dizem se você é convertido ou convencido. Mas eu oro ao Senhor para que todos aqui sejam verdadeiramente convertidos a Jesus e sigam em frente e se santifiquem e sirvam ao Senhor. Tenham discernimento espiritual. Sejam cheios do Espírito Santo até o fim. Ó Deus e Pai, nesse momento nós te agradecemos por esta manhã, por esse estudo tão importante desta manhã, que vamos falar sobre conversão. Ó Deus, como isso é importante para a nossa alma. E eu te peço, Pai, ajuda a cada um aqui que já é convertido, que possa levar outros à conversão também. Através do seu testemunho, através do discipulado, através de uma amizade. Mais novos convertidos a nossa igreja possa ter. Nosso Brasil nessa campanha possa ter muitas conversões a Jesus Cristo. Mudança verdadeira, mudança de alma, mudança de mente, de propósitos. Ó Deus, muito obrigado. E nos alinha cada dia para sermos verdadeiramente teus. No santo e precioso nome de Jesus que nós oramos. E toda a igreja diz amém.